Hoje, né, uma dupla alegria aí, né? Aniversário do JEP, né? 43 anos, é um mês onde a gente comemora também Kardec, né? E o surgimento aí da doutrina espírita, né? A palestra hoje ficou da gente conversar sobre Allan Kardec, né? E a gente optou por fazer um pouquinho diferente. Nós vamos pegar esse livro, chamado Obras Póstumas, tá? Que é um livro escrito 21 anos depois do falecimento de Kardec, onde as pessoas foram compilando, né, as anotações de Kardec, aquelas que ficaram guardadas na gaveta, né, dentro dos escritos de Kardec, foram juntando e fizeram esse livro, que é um livro muito legal de ler, chamado Obras Póstumas. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, né? Então é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva do Kardec falando da codificação. São as anotações, os escritos dele, né, que foram colocados aqui. Então, esse é o livro, né, que traz essa perspectiva dele. São as anotações dele que foram organizadas dentro de um livro, né, pós-mortem, né? Então, para a gente começar, Kardec faz a primeira parte do livro, ele vem com um resumão do Espiritismo. Ele fala de Deus, de alma, de perispírito, de mediunidade, de obsessão, e entra na segunda parte, onde ele conta os bastidores do surgimento dos livros, de como surgiram todo o embasamento teórico da doutrina espírita. Então, ele conta como surgiu o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Então, é um pouquinho diferente do que a gente já viu em algumas situações aqui. Então, a gente começa nos dizeres de Kardec, o que é Deus, né? E Kardec escreve, né? Deus é a inteligência suprema, é a causa de todas as coisas. Porque não se concebe um universo, se a gente pensar no macro, um universo que a gente conhece 5% do universo, nós desconhecemos 95%, seja uma coisa desorganizada, ser uma causa, ser uma orquestração de que isso tudo aconteceu. E também, se nós pensarmos no micro, na molécula, no átomo, nas partículas subatômicas que começam a ser descobertas aí, a gente percebe que algo inteligente está por trás disso tudo. Isso não foi obra do acaso. Então tem alguma coisa, algum ser que é a causa disso tudo. E esse ser, né, é Deus, é Brahma, é Yahvé, recebe os nomes baseados nas culturas, né, que a gente vê espalhadas aí na Terra. Bom, mas e a alma? O que vem a ser a alma, né? Kardec coloca que há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito, que é independente da matéria, mas que dá o senso moral, dá as questões de conduta a esse veículo de carne que nós temos. Então, esse veículo de carne, por trás dele, existe um ser inteligente, que é a alma, é o princípio inteligente desse corpo, porque nenhum de nós, acho que ainda mantém a ilusão de que a nossa inteligência vem do cérebro, né? O cérebro é mais um órgão de manifestação de alguma coisa que está por trás disso, né? Então, esse princípio inteligente é chamado de alma ou de espírito. E Kardec continua, bom, essa alma, esse espírito, esse princípio inteligente, ele tem que se conectar com esse corpo físico. E para que haja essa conexão, há um tecido fluídico, né, que é chamado perispírito. Esse tecido transmite informações do plano espiritual para o corpo físico e transmite as sensações do corpo físico para o princípio inteligente, para a nossa alma. Então, é um órgão que transmite essas informações.
é um órgão que se expande, né? Ele não fica restrito, ele é maleável. E a gente traz, né, a conformação desse perispírito de acordo com o mundo onde nós estamos. Quando nós desencarnarmos e formos para o plano espiritual, a constituição desse perispírito vai ser diferente da constituição quando nós estamos reencarnando, onde há uma constituição de elementos materiais. E essa constituição perispiritual também varia de acordo com o grau de saber e com o grau de moralidade do ser. Quanto mais sabedoria, que não quer dizer só conhecimento técnico, mais sutil é esse perispírito. Quanto mais rude, mais primitivo o ser, mais denso, mais rude é esse envoltório perispirítico. E por que o perispírito é importante? Porque a doutrina espírita tem muitas relações com a mediunidade. E o que é mediunidade? Todos nós somos médiuns. Todos nós percebemos os espíritos em graus diferentes. E Kardec fala muito dos médiuns que têm essa percepção mais ostensiva, ele organiza um livro inteiro para falar disso. E essa faculdade, né, ela é uma faculdade que está ligada ao nosso corpo físico. Quem tem a mediunidade mais ostensiva vem com esse corpo biológico preparado para receber essas vibrações, essas ondas eletromagnéticas do plano espiritual, né? Tudo indica que o órgão que é o captador dessas vibrações do plano espiritual seja a nossa pineal. Então a nossa pineal é um órgão localizado no centro ali do cérebro que conecta as vibrações do plano espiritual com o nosso corpo físico, ela capta isso. E os médiuns mais ostensivos vêm com essa glândula biologicamente preparados para receber essas informações e aí permite um monte de manifestações de escrita, psicofonia, psicografia, de vidência, audiência, de desenho, de pintura, diversas características da mediunidade. Então, para aqueles que têm esse princípio, essa biologia mais favorável, você trabalha e educa essa mediunidade para que ela venha a ser útil para a humanidade. E para aqueles que têm esse princípio menos desenvolvidos, vamos dizer assim, fica muito a mediunidade intuitiva, aquela coisa de nos direcionar no dia a dia, mas não uma participação ostensiva dos espíritos. Mas aí vem um outro assunto importante que Kardec toca nesse livro, sobre as obsessões. O que é obsessão? É quando um espírito nos influencia, um espírito que agir sobre nós e nos envolve usando o seu perispírito e se entrelaçando com o nosso perispírito, e ele se comunica conosco. Se for um bom espírito, sua ação é bem-fazer, sua ação é útil, sua ação vai nos dirigir para fazer boas coisas. Se for um espírito mau, vai nos levar a fazer coisas ruins. Então, quando se fala em obsessão, nós estamos falando de espíritos ainda ignorantes, ainda dedicados ao mal, que ainda não reconheceram a bondade e o amor de Deus. Porque obsessão não se vê em bom espírito, em mentor, mas obsessão é vista em espíritos que querem prejudicar. E como se proteger, né? O que faz com que esses espíritos respeitem a gente, nosso campo mental, nosso espaço? A prece e a nossa conduta moral. São os dois antídotos contra a obsessão. A prece fervorosa e a que a gente tenha uma conduta moral irrepreensível. É aí que nós vamos nos proteger dessas influências, participando do bem. O Rodrigo acabou de fazer o convite, né? É fazer bem o bem.
trabalhar no bem, trabalhar na ajuda, trabalhar na evangelização, ser uma pessoa boa no dia a dia, em casa, no trabalho, em todos os lugares. Não precisa necessariamente ter uma obra de caridade ou participar de alguma assistência àqueles que estão próximos, mas que nós sejamos bons para os outros, nós sejamos fraternos, que nós aprendamos a respeitar as diferenças, aprendamos a conviver, tenhamos temperança, moderação, equilíbrio nas relações. É isso que vai nos proteger de influências ruins e vai nos trazer, nos tornar mais suscetíveis aos bons espíritos que se aproximem de nós para nos intuir a fazer coisas boas. Mas Kardec também escreveu um livro inteiro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre Jesus. E ele toca nos assuntos, né? Ele começa lá no Antigo Testamento, onde no Deuteronômio, Deus, né, conversa e Moisés explica: eu vou suscitar para eles, ou seja, para todo o povo hebreu, um profeta, como tu, que ele estava falando com Moisés. Do meio dos seus irmãos, colocarei as minhas palavras na sua boca e ele nos comunicará tudo o que eu ordenar. Então, Deus já havia dito a Moisés que viria um profeta. Como Moisés foi profeta, viria um profeta, muito mais que o profeta, viria o Messias. E o Messias veio. E depois no Evangelho de João, o próprio Jesus diz: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis. Porque Jesus foi rejeitado por grande parte do povo hebreu, desse povo escolhido. Não aceitaram Jesus como Messias, como o enviado prometido. E Jesus diz sobre ele mesmo: eu saí de Deus e venho porque Deus me enviou. Não por mim mesmo, mas porque Ele me enviou. Porque Jesus era o Cristo enviado, o Messias, né? Messias significa enviado de Deus, que era o que foi prometido para salvar o povo hebreu. E seguindo um pouquinho, Jesus continua dizendo: se me amais, observareis meus mandamentos, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Paráclito é aquele que consola, aquele que conduz, aquele que guia, aquele que nos orienta, né? Que é o Espírito da verdade, para que convosco permaneça para sempre. Jesus prometeu isso no seu discurso no Evangelho de João. João nos trouxe esse discurso. E ele fala mais uma frase: mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos disse. Então, esse Paráclito, esse Consolador, né, vem através dos Espíritos, vem comunicar através da doutrina espírita, nos lembrarmos daquele Evangelho do primeiro século, que foi tão deturpado, tão modificado, tão modificado em termos de más intenções ao longo da história, e aí vem o Espiritismo nos trazer a lembrança daquele Evangelho do primeiro século, que é onde é aquele cristianismo daqueles que realmente viveram com muita intensidade os ensinos de Jesus. E depois as coisas foram sendo modificadas, e agora o Espiritismo nos traz um convite para reviver esse Evangelho, para reviver esses ensinos na sua pureza, na sua clareza, na sua intensidade, que foi desde o início. E ele segue um pouquinho, tinha que falar, né, sobre a reencarnação, né? E aí, no Evangelho de João, na conversa de Jesus, né, com Nicodemos, ele diz que é preciso que o que é carne, o que é espírito. É necessário que a gente nasça de novo, né? E ele diz, o João replica, né, um dizer de Daniel lá atrás: não vos admirei, diz, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, os que estão no pó, ouvirão a voz do Messias, e sairão os que tiverem feito o bem
para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do julgamento. Ou seja, aqueles que praticaram bem vão ressurgir para uma vida plena, uma vida próxima de Jesus. E os que tiverem feito o mal, ou os que não foram tão bem, que tiverem coisas a reparar, somos todos nós, vamos voltar numa nova encarnação para retificarmos o que erramos, para nos melhorarmos moralmente, para passarmos pelas nossas provas, para nos reconciliarmos com aqueles que porventura tivermos tido algum atrito. Isso já foi previsto, né? E João nos disse: o que é carne, o que é espírito, o que nascer do espírito é espírito. Não te admireis de haver disso. Vós deveis nascer de novo. Essa é aquela conversa claríssima de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos pergunta a Jesus: mas como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus responde: você sabe, você é fariseu entre os judeus e não sabe disso? O que é carne, o que é espírito. Vos é necessário nascer de novo. Então, era um conhecimento muito claro para o povo judeu, né? Da reencarnação, da roda das vidas, né? Que a gente vem, era o conhecimento que eles tinham, que em uma vida não se conseguia cumprir todos os mandamentos da Torá. Os 613 não poderiam ser cumpridos de uma vez. Então, era necessário voltar. E o cristianismo, até o ano de 553, acreditava, era dogma da Igreja Católica Romana, que a reencarnação existia. Depois do concílio de 553, esse conceito foi retirado. Mas é um conceito judaico. E o catolicismo vem muito baseado no judaísmo. E até 553 era um conceito vivo, aceito, tudo certo. Mas por questões políticas, isso foi retirado do conceito do catolicismo. E a gente segue, né, a segunda parte do livro, onde Kardec fala de como foi feita a codificação. E aí o começo da história, que em 1854, Kardec conversa com o senhor Fortier, ele fala das mesas girantes. Kardec não deu muita bola para o senhor Fortier, que as mesas girantes eram um fenômeno magnético que eles conheciam. E Kardec não deu muita corda, mas depois um amigo de 25 anos dele, o senhor Carlotti, vem e fala para ele: olha, as mesas giram, mas as mesas falam, porque tem espíritos que falam através das mesas. E aí chamou muita atenção de Kardec isso. Em 1855 ele vai na casa da senhora Pliny Mason com o senhor Partier e ele participa de uma reunião mediúnica e ele conhece a família Baldin, que muito vai ajudar Kardec. E ele vê nessa reunião onde eles usavam uma cestinha em cima de uma tábua de ardósia e a cestinha acoplada um lápis, escrevia as mensagens dos espíritos ainda de maneira muito rudimentar. Isso começa a chamar a atenção em Kardec, ele começa a estudar aquilo, né? Em 1856, numa dessas reuniões com a família Baldin, um espírito familiar se apresenta e Kardec pergunta a ele: o que direis que sois? Aí o espírito diz a ele: para ti chamarei a verdade, e todos os meses estarei aqui disponível 1/4 de hora para que você tire suas dúvidas e converse comigo. E aí o Kardec continuou, né, na casa do senhor Rustam. Kardec pergunta para esse espírito a verdade, qual era a missão dele, né? E esse espírito diz: mostrar um mundo novo e suas consequências religiosas, filosóficas e científicas. Porque Kardec descortina um mundo que até então é desconhecido. E esse descortinar traz questões científicas, porque muito do que era tido como maravilhoso, como miraculoso, como espetacular, passa a ser explicado através da intervenção dos espíritos. Traz um cunho de filosofia, porque
começa a responsabilizar, nos responsabilizar dos nossos atos, tem consequências futuras. E o nosso presente vem de atitudes passadas. Então começa a nos trazer filosofias da lei de causa e efeito e da maneira que nós devemos nos portar perante a vida. E religiosa, porque o Espiritismo traz como um roteiro moral do nosso melhoramento o Evangelho e os ensinos de Jesus. E aí, Kardec pergunta para ele, mas começou a ficar preocupado, mas eu, missionário, né? E se eu falhar? Né? O Espírito da Verdade diz a ele, não ouvideis que podeis vencer, como também podeis dar errado. Nesse último caso, você será substituído por outro, né? Provavelmente esse outro, se Kardec tivesse falhado, seria Leon Denis, que é um autor extremamente importante, um filósofo, cientista, né, que estudou muito a doutrina espírita, o Evangelho e as questões morais, né? E aí Kardec segue trazendo, mas o que poderia me fazer fracassar? Seria a falta de capacidade? Kardec pergunta isso. E o Espírito, a Verdade, diz a ele, não, mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos. A sua é rude, levantará contra ti ódios terríveis, inimigos obstinados te conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, calúnia, traição. E aí ele esclarece que para essa missão não era só a inteligência que era importante, mas era preciso humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, firmeza e uma prudência, um tato para lidar com as pessoas e com as coisas. E aí a resposta de Kardec, a minha vida está em suas mãos, disponde de vosso servidor. Né? Kardec vê o peso da responsabilidade e no livro ele fala disso, que ele foi traído, ele foi caluniado, ele sofreu maledicência, tentaram atrapalhar de todos os jeitos e ele foi com firmeza, com habilidade, com inteligência, com modéstia, com temperança, escrevendo e estruturando. E já nessa fase ele fala e faz as contas que ele precisaria de 10 anos para estruturar a doutrina espírita, para estruturar os livros. E aí, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, né? Que era um livro que, na forma de questões, né? Perguntas e respostas, hoje com 1019 questões, e foram feitos inicialmente 1.500 exemplares vendidos em Paris. Um pouco depois, Kardec pergunta aos espíritos que ele estava com a ideia de fazer uma revista espírita, porque as questões chegavam, as perguntas, os questionamentos, as indagações, e ele não tinha como responder. E aí ele cria, né, a Revista Espíritas, publicada sob o título Jornal dos Estudos Psicológicos, que foi extremamente importante, foi um instrumento de Kardec para responder questões, questionamentos, dúvidas. Quando membros de outros segmentos religiosos questionavam o que ele dizia, o que ele fazia, ele explicava através da Revista Espírita. Questões de evangelho, explicava interpretações, questões científicas. Então ele usou muito dessa Revista Espírita. Mas Kardec tinha como responsabilidade que falar de mediunidade, porque ele percebeu com seus estudos que os espíritos não eram todos sábios. O saber era muito diferente de um espírito para o outro, de um manifestante para o outro. Ele percebeu que existiam espíritos malfazejos, que se transformavam em obsessores, que tinham espíritos que ajudavam, e que era importante ter discernimento e estudo para lidar com essas informações, com esse novo mundo que ele descortinou. E aí ele lança um livro inteiramente dedicado aos médiuns e àqueles que estiveram, que estão até hoje interessados em estudar
a mediunidade. Então ele lança o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, em 1861. E aqui um fato interessante, né? A doutrina começou a ser difundida e correr à Europa, e ele envia cerca de 300 volumes para a Espanha, onde existiam o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. E esse livro, e esse grupo, né, de livros, de módulos, é bloqueado pelo arcebispo de Espanha. E ele começa a querer pedir através do governo espanhol, e aí o Espírita Verdade diz a ele: minha opinião é que desse alto, né, desse bloqueio, vai vir um bem muito maior. Isso vai produzir uma difusão dos conhecimentos ou do Espiritismo. E não contente em bloquear esses 300 volumes, o bispo manda por fogo. Então faz uma fogueira em praça pública na Espanha, e isso ganha um boom em toda a Europa, que aí as pessoas começaram a atiçar a curiosidade. O que é isso que estão queimando livros em praça pública? Que livros são esses? Então foi um fato que ajudou muito na difusão, na divulgação do Espiritismo. E logo à frente, Kardec, em 64, edita, né, inicialmente ia se chamar Imitação do Evangelho segundo os Espíritos, segundo o Espiritismo, mas depois ficou Evangelho segundo o Espiritismo. E aí os Espíritos dizem a Kardec: conta conosco, e conta sobretudo com a grande alma do nosso Mestre de todos, que te protege de modo tão particular. Então, na edição desses livros, os Espíritos vão participando e vão deixando recados, e vão estimulando, ora enviando pedidos, ora orientando de como fazer. E aí, em 65, o Kardec edita O Céu e o Inferno, que é um livro extremamente importante, que traz para nós as consequências das nossas maneiras de agir. A nossa conduta moral vai nos levar a lugares bons ou a lugares ruins. Nossa conduta moral vai nos trazer dor e sofrimento ou alegria e bem-estar. Então, é um livro que a gente lê, eu começo a raciocinar em como eu preciso viver para que eu tenha um futuro melhor. E para que na próxima encarnação eu tenha valores melhores, eu venha numa condição melhor, eu venha num mundo melhor. Né? Então é um trabalho de lei de causa e efeito que Kardec chamou de Céu e Inferno, que na verdade é um livro sobre a justiça divina, que é a lei de causa e efeito, lei de ação e de reação. Em 68, Kardec escreve a Gênese, publica a Gênese, e nessa época Kardec começa a ficar doente. E os Espíritos dizem a ele: não prevejo nada de dificuldades insuperáveis, a vossa saúde é que seria o principal. É por isso que vos aconselhamos sem cessar, para não negligenciá-la. Kardec, nessa época, começou a ficar doente, e ele, naquele afã de terminar o trabalho, que ainda não tinha terminado, né, ele começa a descuidar da saúde. E os Espíritos o chamam: olha, se você descuidar a ponto de você desencarnar, você vai entrar no plano espiritual como um suicídio involuntário. Eles chegam a dizer isso para ele. Né? E aí Kardec dá uma maneirada, cuida da saúde, mas segue, né, e consegue finalizar sua obra, né, de divulgação da doutrina espírita. E aí, em 31 de março de 69, um caixeiro viajante, né, hoje nós não temos isso, seria um entregador de livros, vai à casa de Kardec pegar os livros para entregar para as pessoas. Kardec entrega o pacote e cai dentro de casa e morre no chão sem dizer uma palavra e sem nada. Aos 65 anos, desencarnava o nosso
grande codificador aí, professor Rivail. E aí, Camille Flammarion, né, no seu túmulo, diz que a imortalidade é a luz da vida, como este brilhante sol é a luz da natureza. Camille também vai dizer que Kardec descortina esse mundo espiritual, acaba com os milagres, o que é maravilhoso, e traz à luz da razão, da ciência, um mundo espiritual que explica uma enormidade de fenômenos e que nos traz, né, condições de perceber e de modificar o nosso modo de vida para que nós sejamos pessoas melhores, né? E aí, 21 anos depois, já em 1890, é publicado o Obras Póstumas, com essas anotações, com essas curiosidades, né, de como Kardec foi auxiliado, de como Kardec organizou toda a estrutura da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa aprender, né, com esse missionário, com esse ser especial, né, dedicação a uma causa, a um estudo, a gente possa seguir esse caminho, também estudando, também aprendendo o Evangelho, também aprendendo o lado científico. Que Jesus nos abençoe.